Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fut Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje vamos fazer mais uma videoanálise aí geral da rodada dos times cearenses no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Série D com jogos do Guarani, do Caucaia, do Atlético. Série C com empates de Ferroviário e Floresta, mais uma vez o Ferroviário empatando. E também da Série A com a derrota do Ceará para o América Mineiro, derrota que culminou com a saída do técnico Guto Ferreira. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas depois vamos fazer outro vídeo comentando de forma mais aprofundada. E claro, no final do vídeo vamos eleger quem foi o craque da rodada dessa rodada. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Bom, e para iniciar, né, nós vamos começar falando pela sexta-feira, né, quando o Caucaia entrou em campo. Para quem não sabe, o Caucaia já está eliminado da Série D, né, não tem mais chance de classificação. E num confronto direto ali para ver quem ia ficar na lanterna da competição, o empate não foi nada bom para o Caucaia, né, que pelo menos queria terminar de uma forma mais digna, né, terminar ali fora da lanterna do campeonato. Mas não deu realmente o empate em casa diante do Central, que é outro que vive uma situação muito ruim, muito delicada. Esse um pouco mais delicado que a do Caucaia, né? Já que vive aí uma crise financeira gigantesca, né? Vários processos trabalhistas, enfim, uma história um pouco mais aprofundada da equipe do Central. Então o resultado de 1-1 não foi nada bom para o Caucaia para terminar de uma forma mais digna, né? 1-1. O gol da equipe do Caucaia foi marcado pelo Vitor Ribeiro. O Caucaia até saiu na frente, mas depois tomou o empate. Então, muito provavelmente na última rodada, em caso de uma nova derrota, né, a equipe cearense terminará na lanterna da competição, né, algo que já era esperado, fez um ano muito ruim a equipe da região metropolitana de Fortaleza. Outro que esteve em campo, né, mas de forma contrária, foi o Atlético Cearense, porque o Atlético Cearense também empatou, mas foi um empate gigantesco, né, um golzinho no final do Itapajé de pênalti. Foi muito salvador, porque agora a equipe depende apenas de mais um empate em casa diante do Souza para conseguir a classificação para a próxima fase da Série D, né? Já que o Souza é a única equipe que ameaça ali o time do Atlético, né? Em caso de derrota, obviamente, o Souza irá se classificar na quarta colocação. Em caso de empate, o Atlético passa e a vitória garante a equipe de forma definitiva lá na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então tá muito viva ainda a equipe do Atlético Cearense, né? Perdia o jogo ali até os minutos finais, conseguiu o golzinho de empate com o do Itapajé e agora vem muito vivo para a última rodada da competição, né? Quem sabe aí se juntar ao Guarani nessa classificação para brigar por esse acesso à equipe do Atlético Cearense, né? Como eu falei, o gol foi do Itapajé, que voltou muito bem para a equipe, né? Marcou 2 na última rodada, vem evoluindo muito, cresceu, né? O Atlético, após a saída do artilheiro do país, o Olávio, a equipe teve uma pequena queda de rendimento, mas depois conseguiu se recuperar e está aí numa classificação que pode acontecer na última rodada, né? Dentro de casa basta apenas um empate. E por último, né, na Série D, quem também entrou em campo foi o Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral recebeu o Motoclube, né, um adversário sempre muito complicado, a equipe do Maranhão, a equipe tem muita tradição. E o Guarani tirou muito de letra esse jogo, né, venceu por 4-2. O grande destaque aí do confronto foi o atacante Hugo Freitas, né, que marcou 3 gols, foi muito bem. O outro gol foi marcado pelo centroavante Geraldo. E o Guarani, com o resultado, selou a liderança do grupo. O time tem incríveis 28 pontos na competição, né? Se classificou de forma antecipada na última rodada com a vitória e agora garante a liderança, né? Vence o 4 de julho aí nessa corrida pela liderança. Que campeonato vem fazendo o Guarani, né? No geral, vai aí ter esse tempo agora para descansar, né? Já pensar na próxima fase, já que na última rodada vai apenas cumprir tabela diante do Paragominas fora de casa. Resultado gigantesco e que faz com que o Guarani chegue, na minha humilde opinião, né, entre os favoritos aí para brigar pelo acesso, né? Vejo o Guarani com muita força, muitos destaques individuais, uma equipe realmente que vem evoluindo e vem fazendo o torcedor acreditar bastante que esse acesso possa vir essa temporada para a Série C. E agora falando de Série C do Campeonato Brasileiro, né? Quem já está lá, esses aí que eu falei, estão brigando para chegar lá. Mas enquanto isso tem outras equipes que já estão lá, por exemplo o Floresta, né? A equipe do Floresta que estava aí brigando forte contra o rebaixamento, né? Ali ponto a ponto com a Jacuipense,
Com o resultado da última rodada, né, a vitória sobre o Botafogo da Paraíba fora de casa, o time se destoou um pouco, né, saiu um pouco dessa briga, abriu 4 pontos e manteve essa diferença nessa rodada, né, já que a Jacuipense empatou com o Ferroviário, que é o jogo que nós vamos comentar um pouquinho a seguir, e o Floresta empatou com o Paysandu nessa rodada, né, um bom jogo lá, muito equilibrado. O Paysandu é uma equipe difícil, complicada, mas o time do Floresta conseguiu equilibrar muito as ações. Marcou o primeiro gol da partida, um gol do volante Jô, né? Fez um grande jogo e marcou um belíssimo gol no início do segundo tempo. Gol que naquela altura dava uma vitória gigantesca pro Floresta, que estava indo a 18 pontos, né? No entanto, o Rafael Grampola do Paysandu acabou empatando a partida em seguida. E um pontinho que o time do Floresta traz para casa muito valioso, né? O time, como eu disse, já falei em outros vídeos, o time briga ali contra o rebaixamento e o principal foco do Floresta é permanecer na terceira divisão, né? Quem sabe se estruturar para nos próximos anos ou no próximo ano, dependendo do andamento da situação do time, né? Brigar por um acesso. Por enquanto, a permanência tá de bom tamanho, o Caçulinha vai permanecendo, né? Vem fazendo uma competição boa e vem evoluindo nos últimos jogos, né? Vem conquistando pontos importantes e quem sabe aí nas próximas rodadas poder selar essa permanência muito importante para a equipe do Floresta, do time do Leston Júnior, né? E agora, por último, na Série C, nós vamos falar sobre o Ferroviário, porque o Ferroviário empatou sem gols com a Jacuipense dentro de casa, né? Para variar mais um empate, já é o sexto empate consecutivo da equipe do técnico Francisco Diá. O Ferroviário vem nessa sequência invicta aí, mas é aquela sequência invicta que deixa o torcedor com uma pulga atrás da orelha, né? Muitos jogos, muitos pontos desperdiçados, principalmente dentro de casa. A equipe poderia ter vencido alguns jogos e ter entrado no G4. Nessa rodada, mais um exemplo, né, do que a gente vem falando nos últimos vídeos. O time realmente mostra uma incompetência muito grande para marcar, não vem conseguindo e é algo que está incomodando muito o torcedor do Ferrão, né? Claro que quer o acesso, quer a classificação da equipe, né? E para isso precisa vencer jogos, principalmente os jogos de confronto direto, né? O time não vem tão bem assim nesses confrontos e nas últimas rodadas vem apenas empatando. Então todo cuidado é pouco, obviamente são pontos a serem valorizados. O time chegou aos 20 pontos na competição, ainda briga muito vivo na briga pela vaga, né? Por essa vaga aí no G4. Tanto que a diferença para o líder é apenas 2 pontos, né? O Manaus tem apenas 22, o Ferroviário tem 20, tá fora do G4. Então o grupo tá muito equilibrado, mas a equipe precisa aí pelo menos conquistar esses 3 pontinhos na próxima rodada para entrar no G4 e já começar a pensar nessa classificação, né? Estamos aí na reta final da competição, restando apenas 4 jogos para o encerramento da primeira fase. E quem não tiver entre os 4 primeiros vai realmente ficar pelo caminho, vai ficar disputando a Série C do ano de 2022. Então o Ferroviário precisa mostrar isso dentro de campo. A equipe é a quinta colocada com 20 pontos. Então o processo de evolução precisa chegar o quanto antes para o Ferroviário, né? Até porque o técnico da equipe, o Francisco Diá, que é um grande treinador, mas veio um pouco pressionado aí nessa Série C, né? Principalmente nos últimos jogos. E o próximo confronto do Ferroviário será diante do Volta Redonda fora de casa, né? Como eu falei, os confrontos diretos, o Ferroviário tá deixando a desejar um pouco e precisa vencer o Volta Redonda, que é um adversário muito direto, né? Vai jogar hoje, ainda pode terminar essa rodada aí como líder, já que pode igualar os 22 pontos do Manaus. Então, um jogo difícil para o Ferroviário, mas que a vitória viria como um resultado gigantesco nessa reta final da primeira fase da Série C. A gente torce para que o time consiga engrenar esses resultados e conseguir essa classificação aí no G4. E por último, né, já que o Fortaleza não atuou nessa rodada, nós vamos falar do Ceará, né, pela Série A. O Fortaleza joga hoje, né, a gente vai fazer um vídeo amanhã, você fique de olho aí nas nossas redes sociais, no nosso canal, se inscreva para ficar por dentro de tudo, deixa o like. Vamos fazer uma análise completa desse confronto entre Fortaleza e Cuiabá, que acontece hoje às 21h30 na Arena Castelão. Então amanhã vai ter vídeo sobre esse jogo. E hoje a gente vai falar na Série A apenas sobre o Ceará, que atuou ontem, né, no horário um pouco fora do comum, pela primeira vez atuando às 11 da manhã nesse Campeonato Brasileiro, e acabou derrotado pro América Mineiro, né? E o que eu pude perceber desse jogo foi o seguinte, né? Na minha visão, pior que a atuação do time do Ceará, só o resultado do jogo, né? 2-0
que poderia ter sido facilmente, tranquilamente, um 3-4-0, né? Considerando que o América perdeu um pênalti, né? O Richard, goleiro do Ceará, fez a defesa na cobrança de pênalti. E na sequência ainda perdeu mais uma grande oportunidade, né? Então foi um jogo zero criação do Ceará. O time foi muito mal desde o começo. Nenhum momento o time do Ceará foi melhor que o América. Mereceu ali, sei lá, empatar o jogo ou diminuir o placar. Foi um time muito abaixo, muito apático, completamente contrário ao time que nós vimos no jogo contra o Flamengo, né? Que foi, eu até comentei, né? Foi o melhor jogo, tecnicamente falando, da equipe do Ceará. E ontem o Ceará foi o contrário dessa partida, né? Um time que mostra não ter regularidade nenhuma. E para fechar esse ciclo do Ceará, né? Essa derrota culminou na demissão do técnico Guto Ferreira, né? O treinador aí com mais quase 100 jogos, né? Faltando ali 94 jogos disputados à frente da equipe do Ceará, faltando apenas 6 jogos para completar os 100. O treinador mais longevo da Série A acabou sendo demitido, né, na madrugada dessa segunda-feira. E o Ceará anunciou lá por volta da meia-noite, né? Você pode acompanhar aí no nosso Instagram, né? Nós fizemos ali uma pequena um pequeno resumo, né, dessa passagem do Guto, com o título de Copa do Nordeste, os números dele à frente do Ceará. Então, aí acaba caindo o treinador do Ceará. E isso promete fazer com que o início de semana seja bem movimentado, né? Você que não quer perder nada, já vai, que tá vendo esse vídeo agora, já se inscreve no canal, deixa o like e já vai direto pro nosso Instagram. Segue o nosso Instagram também, @FutCearenseTV. Porque vai ter muita notícia, muita novidade sobre quem deve ser o novo técnico do Ceará, né? Muita especulação de um lado, de outro. Então, você pode estar acompanhando lá. A gente vai postar assim que sair o nome, né? Ou alguma negociação, você vai saber também por lá. Então, não deixe de acompanhar, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Então, voltando para o time do Ceará, né? Um jogo em que o time inteiro da equipe do Ceará foi muito mal, né? Eu acho que isso já é algo que o torcedor já vinha reclamando de algumas rodadas, né? Principalmente com relação ao estilo de jogo do Guto Ferreira, né? Porque a gente já sabe que o Guto é um cara que gosta do jogo reativo, né? É um cara que gosta de jogar no erro do adversário, no contra-ataque. Então, isso vem irritando o torcedor, já considerando que o Ceará não tem atacado muito nos últimos jogos, né? Contra o Flamengo, posso até dizer que foi uma exceção. Foi um jogo que realmente o time do Ceará mereceu a vitória. Mas nos demais, né? Mesmo na sequência de 11 jogos invicto, o time deixou muito a desejar e vem aí numa sequência negativa, né? Agora tem o Grêmio já pelo retorno, né? Considerando que o jogo do Palmeiras, diante do Palmeiras, foi adiado. Agora o próximo jogo do Ceará será no próximo dia 12 de outubro. Então tem muito tempo aí para anunciar um novo treinador, para iniciar os trabalhos. Quem sabe o início de um novo momento, de um novo começo para a equipe do Ceará, né? Um novo momento da equipe na competição, que não vem mal, mas a gente sente que pode melhorar sim a equipe do Ceará. O time tem 24 pontos e é o 8º colocado do campeonato, momentaneamente, considerando que o Atlético Paranaense ainda não atuou pela rodada. E essa foi a última análise, né? Agora nós, para encerrar o vídeo, nós vamos dizer quem foi o craque da rodada, né? E essa não tive nem muita dúvida, né? Ao botar esse nome aqui para a gente escolher, que foi o do atacante Hugo Freitas, do Guarani de Sobral, jogador de 25 anos, fez simplesmente um hat-trick, né? Os 3 gols diante da equipe do Motoclube no sábado. Foi fundamental na vitória do Guarani, fez uma grande partida, movimentação muito boa, um atacante rápido, de velocidade e que, como vocês podem ver, pisa muito bem na área, né? Se colocou bem, marcou aí os 3 gols. E diferente da semana passada, né? Que eu falei que esse foi unanimidade, na semana passada nós tivemos muitos candidatos e acabamos escolhendo o Dudu Itapajé, do Atlético Cearense, né? Hoje não teve realmente outra grande disputa com ele, 3 gols incontestáveis numa grande partida dele e coletiva do Guarani, que garantiu aí a liderança do grupo 2 para o Guarani de Sobral, que agora vai lutar por esse acesso aí nas próximas rodadas e na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então, pessoal, isso é tudo por hoje, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Uma análise geral, lembrando novamente que amanhã teremos aí a videoanálise do jogo entre Cuiabá e Fortaleza, Fortaleza e Cuiabá na Arena Castelão, às 9h30 de hoje. Então amanhã teremos esse vídeo pela manhã. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que ajuda demais a gente no nosso trabalho. Então isso é tudo por hoje, a gente deve voltar em breve.